sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos fazer a bolsa princesa, essa bolsa linda com acessórios aqui em metal dourado. Se você assistiu o segundo vídeo do canal, onde eu te mostrei como fazer os pontos baixos, você já consegue fazer a parte de crochê dessa bolsa, porque ela é toda em ponto baixo. Vem comigo que eu te mostro. Vamos aos materiais. Eu vou estar utilizando um fio da Círculo, né, que é o fio náutico. Esse fio é maravilhoso para bolsas, tá? Esse aqui ele tem 3 milímetros. Além do fio aqui, né, do crochê, eu gosto muito de misturar materiais. Então, para essa bolsa, eu vou estar utilizando uma alça de bolsa aqui em couro ecológico, com 1 centímetro de largura, né? E com peças de metal também na bolsa. Uma sacolinha aqui em cetim, que eu mesma preparei pra gente fazer o forrinho da bolsa. Algumas peças em metais, né? Essa argola aqui articulada, né? 2 argolas articuladas. Um botão imã, né? Um botão magnético. Uma correntinha aqui, ó, uma corrente com 3 argolinhas. Um terminal, né? Pra tassel, esse aqui tem parafuso. E algumas tachinhas, são 8 tachinhas, são mini brads, né? Todas em metal. Além disso, eu vou precisar de uma plaquinha. Essa daqui eu tenho aqui em casa, é uma plaquinha de isopor. Mas você pode usar uma plaquinha de madeira, pode improvisar fazendo aí uma plaquinha em papelão, ou utilizar até um livro mesmo. Essa daqui, ela tem 15 centímetros aqui de comprimento. Também vou utilizar uma tesourinha, uma chavezinha de fenda bem pequenininha para apertar aqui o parafuso, né, do terminal. 2 alicates, né, de ponta aqui para bijuteria. Isso aqui é para poder fazer o ajuste aqui da argolinha, né, para poder fechar essa argolinha aqui da corrente. Além disso, uma linha e uma agulha, né, de costura para poder costurar, né, o forrinho na bolsa, e uma agulha de crochê de 3,5 milímetros. Lembrando que eu estou utilizando aqui diferentes materiais, mas se você preferir, você não precisa colocar, né, o forrinho na bolsa, né, porque a bolsa ela já fica bem fechadinha, então não tem necessidade. Se você preferir, você pode também utilizar uma alça de crochê, e aqui, né, são enfeitezinhos, né, pecinhas de metais também, que é opcional, tá? Então, são esses os materiais utilizados na bolsa, e eu vou colocar abaixo a descrição onde eu adquiri cada um deles, né? O tamanho, a cor da linha, tudo certinho aí para vocês. Vamos começar a nossa bolsa. Para o tamanho dessa bolsa, eu vou fazer aí, ó, 29 correntes, né? Correntes mais soltinhas. É claro que você pode estar ajustando, né? Se você quiser uma bolsa menorzinha, você vai fazer menos correntes. Se você quiser uma bolsa maior, você vai fazer mais correntes. Para essa bolsa aqui, nós vamos fazer 29 correntes. Temos aqui 29 correntes. Faço uma corrente adicional e já insiro a agulha aqui, ó, naquela 29ª correntinha. Puxo o fio lá atrás, deixo 2 alcinhas aqui na agulha, puxo o fio lá atrás e faço aqui um ponto baixo. Na correntinha seguinte, pegando a alcinha aqui, ó, de cima, insiro novamente a agulha e faço outro ponto baixo. E vamos fazendo aqui ponto baixos até o final. Essa bolsa, ela é toda em ponto baixo, do início ao fim. Chegando aqui no final, nós vamos fazer nosso último ponto baixo da carreira. Vamos virar aqui o trabalho, ó, por cima. Agora, nós vamos pegar da onde tá saindo essa alcinha aqui, ó, nós vamos pegar essas 2 correntinhas aqui, ó, inserindo a agulha nas 2 correntes, puxar o fio lá atrás, deixando 2 alcinhas na agulha e fazer outro ponto baixo. E vamos continuar a partir desta carreira, todas as outras. A gente vai pegar aqui, ó, as 2 alcinhas, né, da corrente da carreira anterior e vamos fazer um ponto baixo.
Vamos fazer isso até o final. Chegando ao final da segunda carreira, nós vamos fazer o último ponto baixo, inserindo a agulha aqui, ó, e pegando da mesma forma, ó, as duas alcinhas da corrente da carreira anterior. Vamos fazer aqui o nosso ponto baixo. Novamente, vamos para a terceira carreira, virando aqui, ó, o trabalho por cima. Inserir a agulha aqui, pegando as duas alcinhas da correntinha da carreira anterior. E fazer novamente ponto baixo. Daqui pra frente é só repetição, né? Todas as carreiras dessa bolsa aqui são de pontos baixos. Eu vou fazer 59 carreiras de pontos baixos. Lembrando aí que dependendo do que você quer, você pode fazer menos ou mais carreiras, né? Pra ter aí o tamanho aí da bolsa que você deseja. E ao final das 59 carreiras, eu te mostro aí, né, como a gente vai montar a nossa bolsa. Voltando aqui para te dar uma dica na contagem das carreiras. Observe que quando a gente faz aqui, ó, a primeira carreira que a gente fez, formou um Vzinho para cima. Quando a gente vira o trabalho, a gente forma um Vzinho para baixo, sempre com essa alcinha aqui, ó. Com uma alcinha. Então, quando a gente vai contar as carreiras, a gente vai contar sempre Vzinho para cima, Vzinho para baixo, Vzinho para cima, Vzinho para baixo. Então, vamos contar quantas carreiras a gente já fez. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, nós temos 21 carreiras aqui. Às vezes, a gente usa uma linha mais escura e pelo fato dos pontos serem bem juntinhos, né? O ponto baixo é bem juntinho, fica um pouquinho difícil de fazer essa contagem. Então, existe uma outra forma de contar mais simples. A gente vai contar sempre por essa alcinha aqui, ó. Tá vendo a alcinha que se formou? Então, a gente conta quantas carreiras com essa alcinha tem de um lado e depois a gente conta do outro. Então, ó, pegando essa alcinha aqui, ó, a gente vai contar por ela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desse lado, a gente tem, né, contando aqui pelas alcinhas, a gente contou 10 carreiras. Agora, a gente vira o trabalho e continua, ó, pegando sempre a alcinha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, assim, é a mesma contagem. Se eu conto de um lado e do outro pelas alcinhas, eu tenho 21 carreiras. Se eu contar direto aqui, considerando Vzinho para cima, Vzinho para baixo, também 21 carreiras. É só uma dica, né, para facilitar a contagem e você não se perder. Já concluí aqui, ó, as 59 carreiras e eu vou estar medindo aqui para você ter uma ideia, né, do tamanho. Ó, as 59 carreiras, a gente ficou aqui com 40 centímetros de comprimento. Isso é importante você saber, porque no crochê, cada um tem uma forma de fazer o ponto. Uns mais justinhos, outros ficam com um ponto mais folgadinho. Então, quando você fizer 59 carreiras, pode ter uma pequena diferença, né? Para menos ou para mais. No meu caso aqui, as 59 carreiras, né, ficaram com 40 centímetros. Da mesma forma, a largura, né, que eu fiz 29 correntinhas, eu fiquei aqui, ó, com 20 centímetros de largura. No final, essa bolsa, ela vai ficar mais ou menos aí, num tamanho de 20 por 20 centímetros. Estou aqui com as 59 carreiras e agora, sem cortar o fio, eu vou fazer pontos baixos em toda essa lateral aqui, ó, começando aqui por essa lateral maior, né? Aqui na menorzinha embaixo e depois novamente por essa lateral maior aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um ponto baixo em cada buraquinho desse e também aqui, ó, pegando em cada nozinho desse aqui que se formou. Então, a gente vai fazer pontos baixos desta forma, ó.
Tô aqui com a argolinha, né? Com a alcinha aqui na agulha. O primeiro ponto, eu já insiro a agulha aqui, ó, da onde tá saindo essa alcinha, ó. Já insiro aqui a agulha e já faço o meu primeiro ponto baixo. Agora, aqui nesse buraquinho, eu já faço o meu segundo ponto baixo. E assim eu vou fazendo, ó. Pego o nozinho aqui, já faço outro ponto baixo. Insiro aqui no buraquinho, mais um ponto baixo. Pego o nozinho, outro ponto baixo. Então, eu vou fazendo pontos baixos em todos os buraquinhos, né, que eu tenho aqui. E também em cima de cada nozinho. Chegando aqui ao final, nós vamos fazer nosso último ponto baixo. Da forma que eu te falei, você fazendo um ponto baixo no buraquinho, um ponto baixo no nozinho, um ponto baixo no buraquinho, um ponto baixo no nozinho, nós vamos ter nessa lateral maior 59 pontos baixos, da mesma forma que a gente fez 59 carreiras. Então, aqui, ó, esse é o último ponto, que seria o 59. Mas como eu vou estar fazendo essa curvatura aqui, né, indo para outra lateral, o que que eu faço? Além desse 59, eu vou fazer mais 2 pontos baixos nesse mesmo buraquinho. Ó, faço 1 e faço 2. Então, aqui nesse último buraquinho, na verdade, eu fiz 3 pontos baixos. Aquele último, né, que é o 59, e mais 2. E agora, eu vou dar continuidade nessa lateral menor. Fazendo como? Pegando aqui as 2 alcinhas aqui, ó, do ponto baixo da carreira anterior e já escondendo esse fio aqui também. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, pegando as 2 alcinhas, né, do ponto baixo anterior e fazendo aqui os pontos baixos, né, já escondendo esse fio. Em cima de cada ponto aqui de base da carreira anterior, eu faço um ponto baixo. Sempre escondendo o fio. E já te mostro aqui quando chegar no final dessa lateral. Chegando aqui no final da lateral menor, da mesma forma que no último ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos nesse mesmo buraquinho, né? Porque a gente, para dar essa curvatura aqui. Faço o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro. Esse terceiro, na verdade, ele vai ser o primeiro dos 59 pontos dessa outra lateral maior. E agora eu vou continuando, né? Da mesma forma que eu falei, né? Na lateral anterior, né? Faço um ponto baixo no buraquinho, outro no nozinho. Um no buraquinho, outro no nozinho. E essa lateral, ela tem que ter os mesmos 59 pontos, da mesma forma que a lateral anterior. Agora, no final aqui da segunda lateral, nós vamos fazer o nosso último ponto baixo. Deixa eu puxar aqui a alcinha para mostrar. Agora, a gente vai dobrar a bolsa, tá? E nós vamos fazer um fechamento simples, um fechamento de iniciante. Dobramos a bolsa e aqui, ó, com a lateral que tá com a alcinha, a gente vira aqui pro nosso lado, tá? Deixa eu diminuir aqui a alça, ó, eu virei aqui pro meu lado. A ideia aqui é a gente fazer o seguinte, né? Tá unindo sempre aqui, ó, as correntinhas, né? Pegando a alcinha de dentro das correntinhas de cada lateral. Só que a primeira aqui, ó, o primeiro ponto baixo que eu vou fazer, eu vou inserir minha agulha pegando as 2 alcinhas de uma lateral e as outras 2 alcinhas da outra lateral. E vou fazer um ponto baixo aqui.
Fizemos o primeiro ponto baixo. Sempre esse primeiro ponto a gente vai fazer desse jeito, pegando as duas alcinhas da correntinha de uma lateral com as duas alcinhas da correntinha da outra lateral. Os próximos, a gente vai pegar aqui, ó, uma alcinha, né, de dentro da correntinha de uma lateral com a alcinha de dentro da outra lateral. E vamos fazer um ponto baixo. Novamente, a alcinha de dentro de uma lateral aqui, ó, e a alcinha da correntinha da outra lateral. E vamos fazer outro ponto baixo. A ideia é essa, tá? Fazer aqui pontos baixos, né? Sempre pegando as alcinhas de dentro das correntinhas aqui, ó, das laterais. E aí, por isso aí que a gente precisa ter a mesma quantidade de pontos baixos de cada lateral para poder fechar certinho aqui, né? Ter as mesmas quantidades. Sempre pegando aqui as alcinhas de dentro da correntinha até o final. Agora aqui, ó, faltando 3 pontinhos para terminar aqui o fechamento dessa lateral. Esse fio, ele é bem grosso, e aqui no finalzinho é um pouquinho, né, difícil, mas com paciência você também consegue. Pronto, fechamos aqui já uma lateral. Aqui eu já posso cortar o fio. Puxei aqui o fio, ó, e a gente já pode ir escondendo ele por aqui também, ó. A gente vai inserindo a agulha aqui em alguns pontos e vamos puxando aqui o fio, né? Escondendo o fio aqui entre os pontos. Da mesma forma, nós vamos fechar outra lateral, pegando as duas alcinhas da corrente de uma lateral com as duas alcinhas da outra lateral. Puxar o fio aqui por dentro, fazer um ponto baixo, tá? E agora, da mesma forma, pegar as alcinhas aqui, ó, de dentro das correntinhas, já tendo cuidado de esconder esse fio aqui também, tá? E fazendo os pontos baixos aqui, pegando sempre essas alcinhas de dentro aqui, ó. E escondendo já escondendo o fio. Observe que eu vou deixando o fio aqui no meio, ó, para ele ir sendo escondido. Pego as alcinhas aqui, ó, e deixo o fio aqui, ó, por dentro. Puxo o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. E assim a gente vai fechar essa lateral. Agora, com as duas laterais fechadas, nós vamos aqui, ó, virando a bolsa. Tá? Esse é um fechamento simples, tá? Para iniciante. A gente vai vai desvirando aqui e vai ajustando. Acertando aqui, ó, as pontinhas aqui, ó, da base. Olha como é que a lateral fica bem bonitinha, ó. Já dá pra ver aqui como é que ela fica toda certinha.
A gente vai ajustando aqui. A parte do crochê, basicamente, né, é essa. Né? Agora a gente vai aqui para os acessórios, que é o que vai deixar, assim, um charmezinho aqui realmente na bolsa. Olha a lateral, como é que ela fica, ó. Tá vendo aqui? Agora, nós vamos colocar essas tachinhas douradas aqui, ó. São mini braids, elas não estão ainda fixadas aqui, não. Eu só posicionei mais ou menos para ver a divisão aqui, a distância de uma para outra. Observe que eu posicionei aqui, ó, próxima dessas alcinhas aqui, ó. Eu acho que elas ficam mais firmezinhas aqui, porque a garrinha delas aqui atrás não é muito grande. Então, elas ficam presas de uma forma melhor aqui perto dessa alcinha. Nós vamos fazer o seguinte, ó, virando aqui, ó, já posicionei. Eu vou virar aqui pelo avesso. Ela tem duas garrinhas, eu não sei se dá para observar. São duas garrinhas, que aí você vai virar uma para um lado e a outra para o outro lado. Com um alicate aqui de bico, ó. E aí, eu já faço o seguinte, ó, virei uma garrinha aqui, ó, e eu já vou, ó, virando aqui pra essa alcinha dourada aqui, ó, e prendendo, né, ela forma um ganchinho de um lado e o outro do outro. Então, ela deixa bem firmezinho, ela não vai escapar pela frente e nem por trás, ó. Deixa eu ver se consegue observar aqui as duas garrinhas, ó, uma pra cada lado. Então, essa primeira aqui, eu já deixei ela bem presa. Agora, vamos para essa segunda aqui. Ela tá solta. Vou até te dar uma dica também. Às vezes, quando você coloca a tachinha, ela prende aqui atrás, agarra no fiozinho e você não consegue ver a pontinha do outro lado. Você pode fazer o seguinte, ó. Passar a sua agulha de crochê só para formar aqui a abertura certinha, para na hora de você tá inserindo a tachinha, aqui atrás, ó, as garrinhas ficarem bem livres. E aí, da mesma forma, se você vai girar uma para um lado e a outra para o outro. Você abre as garrinhas, né? Uma para cada lado, para formar esse ganchinho aqui e deixar, né, bem preso, assim, ó. E aí, vamos fazer agora em todas as outras tachinhas, né? Prender uma por uma. Agora, nós vamos colocar o forro da bolsa. Já vamos virar aqui, ó, deixar a sacolinha pelo avesso, né? Essa sacolinha, ela vai ficar pelo avesso, porque quando você costura, o ideal é a gente ver aqui, ó, o lado direitinho por dentro. Então, esse avesso aqui vai ficar escondido. A gente vai colocar aqui, ó, por dentro da bolsa. Nós vamos prender esse forro de modo que a gente vai esconder aqui, ó, essas garrinhas, né? Até porque a garrinha, às vezes, ela pode arranhar. Então, assim, o ideal é já prender aqui, ó, deixando escondidas as garrinhas, né? Não tem necessidade da garrinha ficar aparecendo. E aí, a gente vai posicionar aqui na lateral. Nesse primeiro momento, a gente vai só alinhavar. A gente ainda não vai costurar. Então, aqui com a minha agulha, né? Já tô aqui com a linha na agulha. Eu só vou alinhavar. Não vou ainda fazer a costura, não. Só pra deixar aqui numa posição certinha o forro, né? Pra pegar aqui certinho, ó, tá vendo? Eu vou deixar um pontinho só aqui aparecendo, sem o forro. Então, a gente vai aí, ó, alinhavando. Novamente aqui na lateral, a gente vai ajustando pra costura ficar certinha aqui, ó, né? Porque eu deixei aquela costura por dentro. Então, eu ajeito aqui, ó, eu ajusto ela direitinho pra ela ficar bem escondida, né? E não ficar aparecendo depois. E assim, eu vou aqui, ó, prendendo o meu forro, só alinhavando,
né? Pra ele ficar, assim, o mais certinho possível. Agora que o forro já está alinhavado, eu vou prender ele agora assim, ó, dessa forma. Eu já insiro a agulha aqui, com um nozinho aqui que vai sair por dentro. E agora eu vou prendendo aqui, ó, pegando sempre aqui os fiozinhos que estão aqui por dentro, né, pra não sair lá do lado de fora da bolsa, e vou aqui, ó, prendendo. Pego um fiozinho do crochê e pego aqui o forrinho da bolsa. E vou aqui prendendo, ó, dessa forma. Agora que o forro já está todo preso, a gente já pode tirar aqui essa linha aqui, né, que a gente alinhavou. A gente pode cortar e ir tirando aqui ela aos poucos. Agora é a hora de posicionar o botão magnético, né? Ele encaixa aqui, né? Tem um ímã. Então, a gente vai colocar, ó, esse lado mais gordinho aqui na parte de trás aqui da bolsa. E esse aqui, que é o mais fininho, é o que vai, né, encaixar no de trás. Então, eu vou aqui, ó, calcular mais ou menos o centro da bolsa, né, que eu já sei que é aqui. Eu vou prender esse aqui, ó, que é o que eu te falei, né, que é o mais cheinho, mais gordinho, aqui atrás. E também com uma agulha de costura, eu vou prender aqui. Inserindo aqui a agulha algumas vezes, né? Porque esse botão, ele já tem aqui 4 alcinhas, né? Que a gente consegue ir prendendo. Agora aqui por trás, ó, eu já vou lá pro outro lado. Pra pegar a outra alcinha. Deixa eu virar aqui. E já vou prendendo aqui, ó, essa segunda alcinha aqui. Da mesma forma, já insiro aqui por trás e vou lá para a próxima alcinha. E agora aqui, pegando a última alcinha, inserindo novamente por trás para sair lá do outro lado, pra gente prender a última alcinha aqui do botão magnético. E pronto. A parte de trás a gente já prendeu. Agora, da mesma forma, nós vamos posicionar aqui a outra parte. Prontinho. Botão magnético aqui, ó, já presinho aqui. Mais uma etapa da bolsa concluída. Agora, nós vamos fazer o nosso tassel. Eu tô aqui com uma plaquinha, né? Essa plaquinha de isopor, mas você pode estar improvisando aí com uma plaquinha de papelão ou de madeira. Essa aqui tem 15 centímetros. Vou posicionar aqui, ó, o meu fio, deixando aqui a ponta para baixo. E vou fazer aqui, ó, 11 giros completos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º e 11º.
Vamos retirar aqui, ó, da plaquinha. Já posso cortar aqui embaixo. Nós vamos inserir aqui, ó, nessa peça metálica, nesse terminal aqui. Deixa eu ajustar aqui os fios, né, pra ficar bem certinho. Eu gosto de colocar uma cola aqui dentro. Vou colocar a cola, essa cola de tecido mesmo, pra manter aqui os fios coladinhos, né? E agora, eu vou inserir aqui dentro, né, esses fios. Dá pra ajudar aqui com a ponta da agulha também, tá? Pronto. E vou girando aqui dentro. Esse terminal, ele tem um parafuso. E a gente, ó, vai ajustando aqui, vou ajustar com a mão no início aqui, e depois para conseguir apertar bem, aí realmente tem que usar uma chave de fenda bem pequenininha. Vai apertando aqui o parafuso, até a pontinha dele não aparecer mais. Viu, ó? Ficou bem lisinho. Agora, ó, vamos cortar aqui, né? Essas pontas. Todas as pontinhas. E pronto. O tasselzinho já tá aqui, ó, prontinho. Agora, nós vamos colocar essas argolas articuladas aqui na lateral da bolsa para depois poder prender a alça. Eu comprei uma argola articulada bem pequenininha. Eu tenho dificuldade, né? Porque ela gira aqui para dentro, ó. Então, eu tenho essa dificuldade, por conta do tamanho dela, de estar inserindo aqui. Então, eu utilizo aqui a agulha. Acaba a agulha me ajudando, ó, porque eu prendo aqui a agulha e aí fica mais fácil de eu inserir essa pontinha aqui, ó, na lateral da bolsa. Mas essa dificuldade é só por conta da argola ser muito pequenininha mesmo, ó, já inseri aqui. Mas você pode tá aí adquirindo uma argolinha maior e você não vai ter esse problema. Essa forma aqui foi a que eu encontrei para facilitar a colocação aqui da argola articulada aqui na lateral, porque ela é bem pequenininha realmente, então facilita muito, ó, rapidinho aqui, ó, eu consigo colocar. Agora, nós já vamos prender a alça aqui, ó, nessa argola articulada, ela já tem essas peças de metal, né? E por último, nós vamos aqui, ó, colocar o tassel. Tem essas 3 argolinhas aqui, né? Também em metal. Eu já vou inserir aqui no tassel. Vou fechar essa argolinha aqui. Aí, eu vou precisar de 2 alicates, né, de bico, só para poder tá unindo aqui, ó. Fechando as duas. Só ir apertando aí um pouquinho. E pronto. Venho aqui, né, nessa alça aqui, na pecinha de metal, e já insiro aqui meu tassel. E aí,
temos aí a nossa bolsa pronta. A parte de crochê bem simples, né? Toda em ponto baixo. E assim, o trabalho maior aqui, na verdade, são esses acessórios aqui, mas que deram todo o charme à bolsa. Mas é totalmente opcional, né? Você pode estar fazendo a alça de crochê e se não quiser, não precisa nem colocar o forro na bolsa, né? Porque ela é bem fechadinha, né? Então, não tem essa necessidade. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se o vídeo te ajudou, já peço deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Obrigada!